Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Incluir, o podcast da AMAIS. Hoje vamos falar sobre uma realidade que muitas vezes é invisibilizada, mas que precisa ser ouvida. A vivência é de uma mãe atípica, solo. Nossa convidada de hoje é a Sara, a mãe de um menino de 10 anos, autista nível 3 de suporte, dependente e não verbal. Ela vai compartilhar conosco sua trajetória, seus desafios e também as conquistas que só quem vive de perto entende. Sara, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da AMAIS, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Sara, para começarmos, conta um pouquinho como que foi a sua maternidade atípica e em que momento que você percebeu que o desenvolvimento do seu filho era diferente e como foi receber o diagnóstico de autismo nível 3. Então, boa tarde, Heloísa. Estou muito grata por estar aqui, por ter recebido esse convite. E no início dessa trajetória, já faz 10 anos, né? Logo no início, eu fiquei grávida e nos primeiros momentos das ultrassom, eu vi um movimento repetitivo do meu filho. Eu já tinha iniciado uma faculdade, né? Eu estava fazendo pedagogia e a gente tem as aulas conforme a evolução humana, conforme a evolução do feto, a gente já tem noção de alguma coisa. E aí eu percebia muitos movimentos repetitivos já na barriga, olha como são as coisas. Mas como eu estava no interior do estado, ninguém me dava alguma certeza. Ok, o meu filho nasceu, ele fez 1 aninho, ainda não estava falando, não estava andando. Como eu estava no interior e ele era bem gordinho, por conta da amamentação, todo mundo achava que era porque ele era gordinho, por isso que ele não andava. E aí, em seguida, uma vez eu fui levar no médico. E aí ele reparou que ele não estava desenvolvendo conforme tinha que se desenvolver. Os marcos. Não estava cumprindo os marcos, né, em relação à fala. E aí a gente precisou buscar ajuda em relação a outros médicos, né? Como eu estava no interior, não tinha muitas opções, então eu comecei a vir pra cá, Grande Vitória. E aí foi dando início a essa busca de exames genéticos, em busca dos médicos, porque naquela época, há 10 anos atrás, gente, há 10 anos atrás ainda estava se iniciando essa busca, esse tratamento, os estudos. E não tinha também tantos profissionais, né? Qualificados, né? Vendo o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, eu passei por mais de 7 profissionais, né? Recebi vários diagnósticos, recebi várias conclusões que me afetaram pessoalmente. E quando eu recebi esse diagnóstico de autismo, na verdade, esse diagnóstico de autismo nível 3 vem de uma mudança na nomenclatura desde esses 10 anos. Hoje em dia a gente fala que é de suporte 3, né? Isso. Que não... O meu filho, ele é totalmente dependente a mim e ainda por cima ele é não verbal. Mas com isso, ele não tem só o autismo, ele também tem um atraso global, que não deixa ele não dá continuidade aos ensinamentos da escola. Então, para vocês entenderem, ele vai para a escola, dependendo da situação, consegue adaptar algumas coisas para ele tá seguindo os ensinamentos lá na escola, mas não conforme a série que ele tá. Uhum. E aí, com esse diagnóstico, eu vou conseguindo as terapias com o diagnóstico. Por que eu falo com o diagnóstico? Porque só com o diagnóstico eu consegui levar meu filho para as terapias, levar meu filho para o rumo certo.
Por isso que eu quero frisar tanto. Como foi receber esse diagnóstico? Foi libertador, porque aí eu consegui colocar o meu filho onde ele deveria estar em relação às terapias. Um atendimento mais individualizado, mais individual, mais focado. Isso, e para as pessoas também entenderem, né? A maioria dos autistas, eles têm comorbidades, né? Sim. E principalmente o nível 3 sempre tem mais comorbidades, né? Sim, isso aí. É bem difícil no nosso dia a dia. Então, aqui em Vitória já é difícil, né? E no interior deve ser bem mais difícil, né, Sara? Então, eu sou de Colatina, e lá em Colatina nós temos uma referência em cuidados com crianças autistas, né? E aí foi na verdade um avanço a gente vir pra cá, pra Grande Vitória. Lá ele estava sendo muito bem amparado, só que não era o suficiente. Uhum. Lá tem muitas pessoas, muitas crianças, aí não estava tendo várias terapias para estar fazendo com eles. Então foi disponibilizado uma oportunidade aqui em Vitória. Então juntamos toda a família, juntou os caquinhos, juntou as doações e viemos para aqui, para Grande Vitória. Eu nasci lá no interior de Colatina. Vim morar em Vila Velha, passei a minha infância e minha adolescência em Vila Velha, mas eu retornei pra Colatina, casei, criei minha família, tive meu filho, mas eu estou de volta à Grande Vitória para estar dando a continuidade do tratamento pro meu filho aqui. Uhum. E é bem bacana, né? Eu vendo você falando aí que o esforço, não vou falar esforço, a força-tarefa que a sua família fez, né? Que Sim. Isso daí é uma rede de apoio. Sim. Que faz toda a diferença nas nossas Sim, vidas, né? Eu vou dar uma vírgulazinha. No início, Heloísa, foi tudo muito lindo. Todo mundo ajudou, todo mundo se propôs a ajudar. Ele era pequenininho, todo mundo conseguia acompanhar, ficar. Mas e agora? Agora ele está com 10 anos, Elisa. E aí tá muito difícil para lidar, não tenho mais esse apoio porque os avós já estão numa idade que não aguentam mais. E aí o apoio que eu estou tendo hoje são com as outras mães, também atípicas, mães que entendem a minha rotina, porque a família não entende a minha rotina. Minha mãe, os avós do meu filho, o genitor do meu filho, eles não entendem a rotina que eu tenho hoje. E agora o hoje é o quê? O Enzo tá grande, o Enzo tá aos poucos tá desenvolvendo, mas no tempo dele, mas ele já tá grande, ele já tá um pré-adolescente. Então não é a mesma coisa que era antes. Sempre fui muito grata em relação aos cuidados que a nossa família se uniu para ter com o Enzo, mas hoje em dia tá muito difícil estar com ele no dia a dia. Por isso que eu falo muito, eu sou uma mãe solo atípica e batalho muito por isso, por isso que para conseguir que o meu filho fique no melhor local de terapia, para o meu filho ficar em um local fazendo as intervenções, para ele não ficar sem alguma intervenção, porque cada momento, cada segundo que ele fica sem uma intervenção, cada hora que ele fica sem intervenção, ele regride. Eu fico impressionada como é difícil ele chegar a um ponto. E se acontecer algo dele não ter mais essa oportunidade de estar com as terapias, ele regride totalmente. É visível como as crianças sem terapia, que já tiveram terapia, estão regredindo. Então, no meu dia a dia, eu tenho apoio sim, mas eu tenho mais apoio das outras mães que também são mães solos, mães atípicas. É só a gente que é mãe solo que entende, né? E ainda bem que a gente tem a gente. Sim. Boa fala. Além da rotina, existe também o lado emocional, né? Que muitas vezes não é falado. Como você lida com o cansaço, com as preocupações, mas também com o amor e a esperança? Heloísa, chegou num tópico difícil de se falar, de se conversar, porque desde quando eu era casada, hoje em dia eu sou separada, eu fazia os atendimentos com a minha psicóloga. E aí, mesmo com esses atendimentos, eu não consigo expressar o que eu tô sentindo, o cansaço mental que dá.
E aí teve momentos que eu só chegava na minha terapia e deitava. E só chorava, porque são sentimentos que às vezes a gente não consegue colocar em palavras. É como se você estivesse saindo de uma batalha, mas não uma batalha física, uma batalha mental mesmo. E ao mesmo tempo, com o sorriso do seu filho, com um breve sorriso do seu filho, você esquece, você volta pro seu eu. Então, eu digo que é uma linha tênue que a gente fica entre o cansaço mental e a esperança que você tá seguindo, você tá conseguindo se manter bem para manter o seu filho bem. Teve um período da minha vida, Heloísa, que eu tava muito mal, eu não tava enxergando, tava muito mal, eu tava tratando minhas amigas mal, tava muito nervosa, tava fora de mim. E aí, eu tava descontando em pessoas ao meu redor que não tinha nada a ver com o que eu não conseguia lidar. E aí, por conta desse cansaço, por conta dessas preocupações do futuro, Elisa, se você parar pra pensar no futuro, misericórdia, é muito difícil, é muito doloroso. E esse futuro já tá chegando, porque o meu filho já tá com 10 anos, já tá grande, já tá começando a crescer, o bigodinho dele lindo, maravilhoso, fofinho, ai meu Deus. E aí bate aquela sensação assim, meu Deus, bate aquela ansiedade, eu já não sou ansiosa, né, gente? E aí eu fico, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, eu não posso ficar parada. Mas ao mesmo tempo, isso me sobrecarrega. Sim. Porque eu tô correndo, mas ele tem pai, ele tem avós. Então eu não posso seguir nesse caminho sozinha. Eu tenho que ter ajuda. Eu tenho que botar na minha cabeça, não, eu vou ter ajuda. Eu vou conseguir essa ajuda sim. Essa ajuda não. Eu vou conseguir esse comprometimento. Porque só ter o dinheiro na conta não é ajuda. Agora, o dia a dia ali, minha mãe às vezes vem do interior e vai comigo para as terapias, só dela levar a bolsa, eu já me sinto, meu Deus, tô aliviada. O meu pensamento, a minha mente fica, minha mãe vai vir tal dia, então tá ótimo, ela vai me ajudar. Eu já descanso mentalmente. E isso é muito importante para nós, mães atípicas, de tratar o lado emocional, porque as nossas crianças sentem. Sim. Eu teve momentos que eu ia para casa chorando, e meu filho quietinho, eu não tinha ideia do que ele tá. Aí depois que eu percebi, ele estava me entendendo, ele estava vendo que eu estava muito triste. E como eu sou o porto seguro dele, ele ficava sentido. Ele ficava muito sentido. Aí, o que eu voltei? Voltei a olhar para mim, voltei a me entender para conseguir passar paz para ele. Sim, e você falou uma coisa que é interessante. Só a gente vivendo pra gente saber, né? Como eu falei, né? O meu filho também, ele ficou não verbal até os 4 anos. Sim. E quando eu não estava bem, eu não precisava falar nada que ele já sentia. É uma conexão e tanta, sim, né? Sim. E aproveitando nisso e sobre essas questões emocionais, e o que você aprendeu sobre si mesmo? Heloísa, nós somos mães, sim. Mas nós somos um ser humano. Eu aprendi que eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar para cuidar dele. É igual aquele exemplo que é dado quando você está no avião e aí acontece alguma coisa e as máscaras caem. Com as máscaras você vai colocar em quem? As máscaras. Você sabe me responder? Eu, como mãe, instintivamente vou colocar no meu filho. Pois é. Mas e aí, se você colocar a máscara no seu filho, você pode não morrer, pode acabar o seu oxigênio e você não vai poder ajudar seu filho. Então, o que é feito? Você coloca a máscara em você, para você ter o seu oxigênio, para conseguir salvar o seu filho. Sim. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, mães, entenderem que vocês têm que se cuidar para conseguir cuidar do seu filho. Pensam nisso, nesse exemplo. Isso é verdade. Não é verdade? Com certeza. E aí, essas pequenas situações que você se coloca
que pode estar deixando o seu filho ou com um momento de crise. Pensa na sua rotina. Vamos fazer de tudo pra gente se cuidar. Eu falo com você também, Heloísa. Vamos fazer de tudo pra gente se cuidar, pra cuidar dos nossos filhos. Isso. Eu também levei um tempo, sabe, pra isso, sabe, Sara? Hoje em dia, eu tenho mais oportunidade pra olhar para mim e me cuidar. Mas antes eu não tinha, porque no início é tudo corrido. Corrido. A gente tem que correr atrás de terapia, a gente não tem tempo pra gente. Isso. Mas depois que tudo vai se ajeitando, a gente consegue centrar e olhar mais assim, né? E o diagnóstico do Enzo veio com que idade? Então, a partir dos 3 anos foi trabalhado esse diagnóstico de autismo. Mas o Enzo, ele também tem atraso global. Uhum. E aí, com esses dois... Primeiro veio o diagnóstico de atraso global, né? Porque ele não estava desenvolvendo na idade certa. E aí, com isso, veio o diagnóstico de autismo. Uhum. A partir dos 3 anos. Uhum. Que foi fechado mesmo com 5 anos. Entendi. Foi fechado mesmo o diagnóstico de autismo pra gente estar fazendo as terapias corretamente, seguindo... Certinho. Então, e do diagnóstico até hoje, quais são as evoluções que mais tocaram assim no seu coração? Então, o Enzo, ele é um autista muito comunicativo. Ele quer conversar com você, ele não é verbal, né? Mas ele quer se comunicar com você tete a tete. Sim, e falar que a pessoa é não verbal não quer dizer que não se comunica, né? Isso aí. Porque existem várias formas de se comunicar. Sim, muito bem lembrado. E aí a comunicação do Enzo sempre foi olho no olho. Se eu virasse para conversar com outra pessoa, ele vinha e virava. Com isso, a gente conseguiu trabalhar muitas coisas com ele. Conseguimos implementar terapias de PECs com ele, né? E até hoje a gente está conseguindo evoluir cada vez mais. Então, Sara, desde do diagnóstico do Enzo para cá, quais as maiores conquistas que mais chamam assim a sua atenção? Então, Heloísa, o Enzo, ele sempre foi de se comunicar tete a tete, né? E aí, com isso, nós conseguimos trabalhar muito com ele. E aí, o que vem crescendo? O que ele vem conquistando? Os entendimentos de escolha, de pegar algum objeto que eu preciso no meu dia a dia, o que ele precisa, de pegar alguns objetos que ele precisa. Ele tem um atraso global, mas no dia a dia, de alimentação, de vestir roupa, de ir ao banheiro, por exemplo, para pegar um papel higiênico, pega o papel higiênico, ele sabe diferenciar o papel higiênico da escova de dente, e aí eu consigo fazer essa troca de informações com ele. Eu consigo estar na convivência com ele me ajudando e ele se ajudando, né? Então ele já tá ganhando uma certa autonomia. Isso. Ele ainda não desfraudou, mas a gente ainda continua no processo, mas cada momento é uma evolução, porque é uma luta diária. Como ele não tem só autismo, ele tem um atraso global, se torna mais difícil. Né? Mas essas conquistas, essas pequenas conquistas de deixar eu pentear o cabelo dele, de deixar eu fazer a massagem no corpinho dele, já é uma das grandes conquistas que a gente ganhou aí. Na verdade, pra gente não tem nada de pequeno, né? Pequena conquista. É uma conquista e tanta. Isso é verdade. Às vezes eu ainda tenho aquele pensamento de quando eu participava quando eu fazia parte da minha família, da família do meu ex, que nunca exaltava o mínimo que ele conquistava. E isso às vezes fica na minha cabeça. Mas realmente o que você falou é um grande avanço. É um avanço enorme, maravilhoso. E eu encho meus olhos de lágrima de quando eu vejo o meu filho entendendo que ele tem que pegar um objeto, ele pega aquele objeto. Eu fico feliz por essas conquistas dele, que, como você falou, sim, é uma conquista enorme. Sim. E para encerrarmos, que mensagem você gostaria de deixar para outras mães que estão passando pela mesma situação? Então, mães, vamos se cuidar para a gente conseguir cuidar dos nossos. Eu sei que é difícil cuidar
de quem cuida, não é mesmo? Mas vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor, sem julgar uma a outra, porque uma mãe pode estar conseguindo seguir aquele caminho, outra mãe não pode estar conseguindo seguindo. Uma mãe pode estar seguindo nesse caminho, outras mães não conseguem seguir por esse caminho, mas elas estão fazendo tudo que pode. E o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E o que você está fazendo, e o que você está podendo fazer, se está te ajudando a se manter viva, porque falando falando as claras, né? A gente tem que se manter viva. Cada uma dá o melhor de si. Cada uma dá o melhor de si, muito bem colocado. E assim, qual o seu maior desejo, o seu sonho para seu filho no futuro? O meu maior sonho é que ele consiga ser independente nos padrões dele. Que ele consiga comer sem se engasgar. Que ele consiga ir ao banheiro sem a minha ajuda. Por quê? Eu não sei até quando eu vou ficar aqui com ele. Eu não sei até quando eu vou conseguir ser as mãos e os pés do meu filho. Então eu luto para ele ter o mínimo de independência possível. Porque eu vou trabalhar assim, eu vou estudar assim, eu vou namorar assim. E o meu filho vai conseguir ficar totalmente independente. Isso aí. E assim, quero agradecer imensamente a Sara por ter compartilhado conosco a sua história com tanta coragem e amor. Eu sei como que é a rotina de mãe solo, né? Porque também tenho essa vivência. Mas eu gostaria que você compartilhar um pouquinho como que é a sua rotina com seu filho. Então, Heloísa, eu parei a minha vida, né? Parei a minha vida, eu estava estudando e aí parei para dar início a essa caminhada, porque é muito difícil você achar um local e se sentir seguro em deixar seu filho ali e ver o que está sendo colocado para o seu filho, o que seu filho está, né, absorvendo e desenvolvendo. E aí, nesse dia a dia, eu encontrei um obstáculo que é a minha vida, a vida da Sara, porque nós somos mães, nós somos mulheres, mas nós mães atípicas nos tornamos cuidadora. E aí onde é que fica a mãe? Onde é que fica a mulher? Eu me vi em um momento que eu não servia para nada, só servia para levar meu filho para onde que tiver que levar. Eu entrei num momento de depressão. Fiquei muito mal, não queria nem ver meu filho. Para isso, eu comecei a fazer terapia, comecei a ir no psiquiatra para estar me fortalecendo. Com a minha armadura já posta, o que eu faço no meu dia a dia? Eu acordo, faço o café do meu filho, preparo o lanche dele para a escola e para terapia, porque ele fica em um local para fazer também as terapias. E aí eu vou para minha faculdade, deixo ele nesse local, vou para minha faculdade, porque é um local que eu tenho para sair dessa aura de mãe solo, mãe cuidadora. Consigo me distrair, né? E aí eu pego ele na hora do almoço, levo ele para a escola. E aí eu consigo retornar para a faculdade para estar finalizando algumas pendências da faculdade. Que é isso que me faz sentir viva, me faz querer algo, me faz querer continuar aqui. Porque eu amo meu filho, Heloísa, eu amo muito meu filho. Mas não estava sendo suficiente para mim. Eu ficava pensando, como é que tá a minha rotina? A minha rotina é só Enzo, terapia e casa. Tá tudo bem, tá bom também, tava tudo bem. Mas eu tava precisando de mais pra me sentir viva. Sim, você falou uma coisa muito importante, realmente, porque quando a gente tá na maternidade atípica, a gente acaba se esquecendo um pouquinho da gente, né? Sim. E isso é muito importante, da gente se cuidar, né? Quem cuida de quem cuida. Isso. E às vezes, mesmo a gente não tendo a rede de apoio
de fora, a gente, às vezes, é nós mesmos que temos que ser a nossa rede de apoio, né? E falando nisso, então, depois da maternidade atípica, como que é a sua vida pessoal, a sua vida profissional e social, né? Então, a minha vida pessoal, eu não tenho vida pessoal, né? Por enquanto. A minha vida profissional, eu estou criando, porque lá no futuro eu quero ter um emprego, eu quero ter uma profissão. E eu escolhi uma profissão interessante, uma profissão de cuidado, né? Eu quero ser enfermeira, eu quero ser médica, eu quero cuidar. É algo muito sério. Eu tô cuidando de uma pequena vida e eu escolhi estudar para cuidar de outras vidas, porque isso é muito interessante. E a minha vida social também é um pouco difícil por conta da renda, né? Mas o que eu faço? Eu tento participar de aulas coletivas na academia, eu tento participar de encontros coletivos com as outras mães que são atípicas. Eu tento fazer o que eu posso. Por quê? Por conta do tempo e por conta dos gastos. Hoje, o que eu recebo é em relação ao que o genitor manda pro filho, né? Tá lá, eu recebo o que ele pode dar em relação aos gastos do filho. Eu não pedi nada pra mim. Então eu tenho que receber a ajuda da minha família, né? Pra eu mantendo a minha vida pessoal. A vida do meu filho tá sendo garantida por uma parte. E a minha vida pessoal, eu ainda tô formando. E querendo Deus, eu vou conseguir, vou chegar onde eu quero chegar. Com certeza. E uma pergunta assim, né? Falando sobre essa rede de apoio, você encontrando outras mães, aonde que você encontrou? Como que vocês se comunicam? Vocês se encontram? Como é que é? Então, nós nos encontramos nos corredores, né, da AMAIS, nos corredores das terapias que a vida nos traz, né? E aí, acaba uma ajudando a outra, desenvolvendo sentimentos de confiança, porque eu posso dar o exemplo de uma pessoa que a gente está junto há mais de, acho que, 5 anos. E aí a gente se tornou uma fraternidade praticamente, porque eu confio em deixar meu filho com ela e ela confia em deixar quando nós precisamos. Quando, por exemplo, ela trabalha, ela é pedagoga. Quando ela precisa, surge uma aula que ela tem que dar num horário específico, eu fico com os filhos dela, na casa dela, né? E juntamente com o meu filho, e aí dá super certo. Porque a gente se encontrou, graças a Deus, a gente se entende. E aí eu sinto falta, lógico, da minha família estar presente, mas eu vejo que as mães atípicas entendem mais umas às outras, né? E essa rede de apoio que eu tenho, graças a Deus, hoje em dia. Histórias como a da Sara mostram que ser mãe atípica é enfrentar desafios intensos, né? Mas também viver um amor incondicional. Sim. E saiba, Sara, permita-se errar, permita-se ser mãe, permita-se ser Sara, permita-se tudo, porque tudo que você está fazendo é para o bem do seu filho e como você mesmo falou para você também, que você tem que estar bem para cuidar dele. Isso aí. Eu que agradeço, tá? Pelo convite de vocês, equipe maravilhosa, lugar maravilhoso, e tô aí pra vencermos juntas. Valeu. Juntas, né? Somos mais fortes. Sim, sim. Isso aí. A você que nos ouviu até aqui, nosso convite é para que compartilhe esse vídeo, esse episódio, para que mais pessoas entendam e acolham as famílias atípicas. Esse foi mais um episódio do Pode Incluir, o podcast da AMAIS. E esperamos vocês na próxima semana. Até lá!